Um bom dia a todos, feliz sábado. É um enorme prazer poder estar com cada um de vocês nesse momento. É um pouco estranho não poder contar com a presença de todos, estar com a igreja um pouco vazia nesse momento, mas que bom que através da tecnologia nós tivemos um meio, um mecanismo de, ainda que distante fisicamente, estarmos unidos buscando o mesmo objetivo. Nesse momento, antes de iniciarmos de fato a mensagem de hoje, convido a todos, nos lugares que estão, a juntos curvarmos as nossas frontes, para que mais uma vez possamos conversar com o nosso Pai Celestial. Bondoso e amado Deus, mais uma vez estamos gratos, ó Pai, por este santo dia com o qual o Senhor nos presenteia. Pai eterno, estamos gratos por esta oportunidade de juntos aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Que nesse momento, ó Pai, por mais que fisicamente distantes, possamos estar aqui, todos os Teus servos, Teus filhos, reunidos em um único propósito, em um único objetivo, que é o de crescer na graça e no conhecimento a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesse momento, ó bondoso Deus, todos nós onde estamos, possamos estar em profunda reverência, ó Pai, reverência que o Teu santo nome nos pede. Possamos nesse momento, meu Deus, ter o grande privilégio de receber os Teus santos anjos para se unir com a família humana em louvores e adoração a Ti, e pedimos especialmente que o Teu Santo Espírito possa estar em nosso meio, que Ele guie a mensagem de hoje, nos dê o entendimento necessários para que possamos sair daqui hoje, para que possamos, ao terminar esse culto, estar revigorados e alimentados pela Tua Palavra. Estes são os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, que os fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nesse momento, nós estamos enfrentando um vírus letal na nossa sociedade. Vírus que tem ceifado a vida de milhares e de milhões de pessoas. Um vírus terrível que tem tirado a esperança de muitas famílias e trazido um imenso caos para o nosso mundo. Eu pergunto, de que vírus que eu estou falando? Estamos nos referindo ao vírus do pecado. O pecado é um terrível vírus que tem acometido a nossa sociedade, que tem acometido o povo de Deus, e que está causando uma enorme destruição no nosso meio. E a pior parte disso é que atualmente nós estamos perdendo a batalha contra esse vírus. Esse vírus letal, ele está entrando no meio do povo de Deus e está causando um enorme caos, uma enorme destruição. E nós, embora já tenhamos acesso à cura desse vírus, não estamos buscando a cura da forma como deveríamos. E dessa forma, o povo de Deus tem estado doente nesse mundo. Tem estado enfermo espiritualmente falando. E muitas vezes, pelas escolhas que nós temos, também fisicamente enfermos. Nós sabemos que ao longo da história desse mundo, Deus, Ele em cada era, tem suscitado homens, tem suscitado mulheres, para levar avante o Evangelho eterno neste mundo. Tem suscitado pessoas para proclamar as grandes mensagens, as boas novas do Evangelho de Deus. E isso vem acontecendo ao longo de todos os séculos. Grandes profetas foram suscitados, grandes apóstolos, discípulos, com um único objetivo, um único propósito e uma única missão: trazer uma mensagem que aponte diretamente para Cristo Jesus.
E o tempo foi passando, os séculos foram correndo, até que nós chegamos no último momento dessa terra. E quando chegamos neste momento, temos uma mensagem especial de Ellen White para cada um de nós, que se encontra no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 288, onde a profetisa do Senhor escreve da seguinte forma: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ao longo dessas eras, Deus tem transmitido luz a respeito da sua palavra a este mundo. E as pessoas, ao longo de todas as gerações, têm tido a oportunidade de aceitar o convite divino do Salvador, de arrepender dos seus pecados, de se converter e lançar as suas vidas, entregar as suas vidas aos pés de Jesus Cristo, para que dessa forma possam alcançar a salvação. E os homens eram suscitados, eles morriam, novos eram suscitados no lugar, até que nós chegamos no último momento dessa terra. E Deus, ele suscita um povo que tem uma importante e solene missão. Esse povo tem a responsabilidade de levar ao mundo a última mensagem de advertência de Deus. Pela última vez, Deus está concedendo a sua graça e a sua misericórdia para este mundo pecador. E nós como adventistas do sétimo dia, estamos sendo chamados por Deus para revelar, para levar essas grandes verdades a um mundo que está padecendo nas trevas do erro e da ignorância. Esse povo possui características diferentes, possui uma responsabilidade diferente de todos os outros povos que já habitaram nessa terra. E eu sempre gosto de fazer um paralelo entre a vida e missão de João Batista e a vida e missão dos adventistas do sétimo dia. Através do espírito de profecia, nós temos a informação de que a maior obra já confiada a homens foi confiada a João Batista. Porque João Batista, ele tinha a responsabilidade, ele tinha a missão de preparar o caminho para Cristo vir a essa terra. Essa foi a maior obra já confiada a um homem em toda a história. Mas quando nós observamos a missão que o Senhor está nos otorgando hoje, em nosso tempo, para essa geração, nós podemos até mesmo chegar à conclusão que a nossa obra hoje, ela chega a ser maior do que a obra de João Batista. Porque João Batista, ele deveria preparar o caminho para Cristo vir a essa terra de que forma? Como homem. Nós hoje possuímos a missão, a responsabilidade de preparar o caminho para Cristo novamente vir a essa terra. Mas dessa vez de que forma? Em plenitude de poder e de glória. Nunca em toda a história terrestre um povo recebeu um chamado tão grande, tão importante e de tamanha responsabilidade como nós estamos recebendo no nosso tempo. Mas se o chamado é de tal magnitude, se a responsabilidade é de tamanha grandeza, a vida desse povo também deve ser diferente da vida de todas as outras pessoas que já passaram nessa terra. Porque quanto mais luz é dada a um povo, quanto maior a luz é dada a uma pessoa,
a responsabilidade ela é proporcionalmente ampliada. Então, nós possuímos um enorme privilégio da parte de Deus de ter recebido esse chamado, mas junto com esse chamado vem também uma enorme responsabilidade. Responsabilidade de tal forma que nenhum outro povo na terra já teve dessa magnitude. E muitas vezes nós olhamos para a vida dos grandes homens que nos antecederam nesse mundo, homens santos, tementes a Deus, e nos parece, em alguns momentos, ser impossível nós alcançarmos o mesmo patamar de santidade e de comunhão com Deus que, por exemplo, Abraão, Moisés, Daniel e tantos outros santos homens conseguiram alcançar neste mundo. E a mensagem do Espírito de profecia para nós é justamente a seguinte: incide sobre nós maior luz do que incidiu sobre os nossos pais, de tal forma que nós não podemos ser aceitos prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras do que eles. Hoje, nós precisamos de jovens nessa terra que sejam mais santos do que foram Daniel e José no tempo deles. Nós precisamos de pessoas hoje com nível de comunhão maior do que alcançou Abraão e todos os outros patriarcas. Porque o momento exige. Pela última vez, Deus está dando a oportunidade para o mundo de aceitar a sua palavra. E nós somos escolhidos por Deus para ser os portadores dessa luz. Então, uma coisa que devemos ter em mente: a nossa vida, ela deve ser completamente diferente da vida dos outros, dos que nos antecederam, porque a nossa missão, ela também é maior. Outro exemplo grande que nós temos nas Sagradas Escrituras é o exemplo do grande Noé. De tal forma que a Bíblia nos assegura que assim como foi nos tempos de Noé, há de ser na vinda do Filho do Homem. Então, Noé, ele é um grande exemplo que nós possuímos hoje. Se ele conseguiu cumprir com a sua missão em sua época e foi aceito por Deus, nós devemos seguir os seus passos para que também possamos ser aceitos no nosso tempo. E um dos pontos, entre grandes pontos que nós temos na história de Noé, um que eu ressalto nesse momento, está no livro Patriarcas e Profetas, se não me falha a memória, capítulo 7, onde Ellen White vai dizer da seguinte forma: tudo quanto ele tinha, empregou na arca. Noé, ele poderia ter se preocupado mais em comprar uma casa nova, em reformar sua casa, em comprar um novo carro, em fazer uma viagem ao exterior, em comprar roupas novas, em comprar qualquer tipo de posses aqui nesse mundo. Ele poderia empregar os seus recursos em qualquer coisa, mas ele recebeu um chamado da parte do Senhor. E esse chamado foi tão aceito por ele, que tudo que ele tinha, ele empregou na obra. Porque a mensagem que chegou para Noé foi a seguinte: Noé, o mundo vai ser destruído. E você deve construir uma arca e levar a mensagem de advertência para as pessoas. Quem aceitar a sua mensagem de advertência, vai poder entrar na arca e ser salvo. Então Noé, ele tinha essa mensagem com ele: o mundo será destruído. E o pensamento dele foi prontamente o seguinte: eu vou investir tudo o que eu possuo na construção da arca, que será o nosso abrigo, e para levar essa mensagem a todas as pessoas. Esse é o meu maior objetivo. Noé, quando começou a sua pregação, ele ainda pregou por quantos anos? 120 anos. É uma idade que provavelmente nenhum de nós vamos alcançar em nossa época. E durante esses 120 anos, ele permaneceu fiel ao seu propósito, fiel à obra, com uma pregação incessante, sendo alvo das maiores zombarias, sendo alvo de todos os tipos de piada, mas mesmo assim, Ellen White diz que a fé de Noé era inabalável. E esse foi o propósito de Noé.
Eu gostaria de dizer nesse momento que nós hoje, como um povo, guardamos uma enorme semelhança com Noé. Porque isso é o que deveria ocorrer. Nós deveríamos ser semelhantes a Noé na nossa época, porque estamos recebendo o mesmo chamado da parte de Deus. Estamos recebendo uma mensagem de que o mundo vai ser destruído e que nós devemos alertá-los para que eles sejam salvos. Só que, infelizmente, nós não temos seguido os mesmos caminhos de Noé. Nós estamos tão preocupados em adquirir novas posses neste mundo, que o dinheiro que nós realmente empregamos para a obra, muitas vezes, ele nem existe. Nós estamos tão preocupados em renovar nosso guarda-roupa, em comprar uma nova casa, em reformar nossa casa, deixá-la mais bonita, em ter um melhor carro, mais confortável, mais luxuoso, em ter um melhor aparelho de celular, um notebook de última geração. E a mensagem de Deus, ela muitas vezes é deixada de lado. Enquanto nós poderíamos estar utilizando os nossos recursos na compra de literaturas, na compra de livros, na distribuição, para dar estudos bíblicos, para alertar as pessoas de qualquer forma de que o mundo está acabando, nós estamos acumulando tesouros neste mundo. E, infelizmente, essa tem sido a realidade de grande parte de nós. E é por isso que um reavivamento é tão necessário em nosso tempo. É tão necessário. Amados, nunca houve na terra uma geração tão fraca como a nossa. Nós reclamamos a Deus dos menores problemas que Ele permite que nos alcancem. Os menores. O menor problema, ele já é um argumento, uma forma que a gente tem de reclamar para Deus por que isso está acontecendo em nossa vida. Nossa comunhão com Deus, ela tem sido escassa. Enfim, de forma bem sucinta, a nossa geração, ao longo de todos esses anos de terra, é a geração que menos tem representado a Cristo nesse mundo. E mesmo assim, é a geração que recebeu o maior privilégio de todas as épocas. Porque de nosso meio sairão pessoas que vão ver a Cristo voltando nas nuvens do céu sem passar pela morte. Do nosso meio, de nós hoje, nós que estamos aqui, terão pessoas que estão se preparando para serem trasladadas ao céu, assim como foi Enoque e Elias, sem passar pela morte. Todas as eras que vieram antes de nós, começando ali da igreja apostólica, eles tinham uma enorme vontade de receber a Cristo sem ter que passar pela morte. Eles viviam dessa forma, eles achavam que Cristo iria voltar a qualquer momento, mas esse privilégio não foi concedido a eles. Esse privilégio, ele está sendo concedido a cada um de nós nesse momento. E por todos esses pontos que nós passamos, já fica completamente evidente que a nossa vida, ela precisa de uma mudança muito profunda. Nós estamos recebendo grande luz da parte do Senhor, nós estamos recebendo o maior dos chamados da parte do Senhor, mas a nossa vida não tem correspondido à grandeza desse chamado. Nesse momento, gostaria de compartilhar alguns trechos com os irmãos que se encontram no livro Serviço Cristão do Espírito de Profecia. E aqui na página 81, nós temos preciosas verdades da parte do Senhor a cada um de nós. E a serva do Senhor escreve da seguinte forma: nessas horas finais do tempo de graça para os filhos dos homens, quando a sorte de cada alma está tão prestes a ser decidida para sempre, o Senhor do céu e da terra espera que sua igreja desperte como nunca para a ação. Deus está esperando de nós um despertamento como nunca antes ocorreu com a igreja.
Os que foram libertados em Cristo, mediante o conhecimento de preciosas verdades, são considerados pelo Senhor Jesus como seus escolhidos, favorecidos mais do que todos os outros povos na face da terra. E ele conta com eles para manifestarem os louvores daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As bênçãos tão liberalmente outorgadas devem ser comunicadas a outros. As boas novas da salvação devem estender-se a toda a nação, tribo, língua e povo. Deus espera que haja um despertamento, um reavivamento em nosso meio, tal qual nunca houve. Mas a realidade que nós temos vivido encontra-se justamente no parágrafo seguinte, onde Ellen White escreve da seguinte forma: nenhum dentre 100 em nosso meio está fazendo qualquer coisa além de empenhar-se em empresas comuns, em trabalhos comuns, seculares. Estamos nem meio despertos em relação ao valor das almas pelas quais Cristo morreu. Nenhum entre 100. A mensagem que Ellen White está nos transmitindo através desse trecho é de que no nosso meio, Ellen White não está falando do mundo por completo. Ellen White aqui está abordando o povo de Deus, pessoas que professam crer no Deus vivo. E ela aqui diz que no meio dessas pessoas que professam crer no nome do Deus vivo, não tem 1% que está se empenhando em coisas do mundo eterno. Estão, na sua brutal maioria, se empenhando em trabalhos comuns, em coisas seculares. Eu, há algum tempo, vi 2 reportagens que me chamaram a atenção. Em uma delas, estava sendo entrevistada uma moça que tinha alcançado o primeiro lugar no vestibular de medicina de uma grande universidade federal no Brasil. E ali ela foi questionada de como era a rotina de estudos dela para alcançar o primeiro lugar do curso mais concorrido, com a maior nota de corte da universidade. E a resposta dela foi a seguinte: eu possuía uma jornada diária de 14 horas de estudo. Essa foi a resposta da moça. Em outra reportagem, um jovem, ele tinha feito um concurso, prestou uma prova de concurso público para o concurso do Senado Federal, que é considerado por muitos como o concurso mais difícil. E ele fez essa prova, não conseguiu aprovação, e então ele passou 5 anos contínuos, estudando para o momento em que haveria a nova oportunidade, onde ele poderia novamente fazer aquela mesma prova. Durante esses 5 anos, ele se privou de todas as coisas. Ele não saía com os amigos, ele não viajava com familiares, o foco dele era aquela prova. Até o momento que chega a prova, e ele consegue a sua aprovação. Amados, a minha reflexão que eu trago para nós hoje, já imaginou se nós utilizássemos esse mesmo tempo no estudo da palavra de Deus? Já imaginou se diariamente nós passássemos 14 horas diárias estudando a palavra de Deus? Já imaginou se nós ficássemos 5 dias nos privando das coisas deste mundo e dedicando o nosso tempo inteiramente a ler todos os livros do Espírito de Profecia? Se nós fizéssemos isso, hoje na terra, nós poderíamos ver milhares de Enoques andando por aí, milhares de profetas como Elias pregando com intrepidez, ou melhor do que isso, muito provavelmente a nossa pregação, o nosso preparo já ia ser tamanho, a nossa pregação ia estar sendo acompanhada de tal poder do Espírito Santo que nós nem estaríamos mais aqui. Acontece que quando nós estamos buscando coisas deste mundo, nós nos privamos de coisas,
e nós utilizamos o máximo do nosso tempo. Agora, quando nós estamos buscando as coisas do céu, a gente não tem a capacidade de se privar da maior parte das coisas e a gente utiliza o menor tempo possível para aquilo. Muitas vezes, nós fazemos um culto matinal, um culto familiar matinal, de alguns minutos, e ali a gente já acha que nós somos os melhores cristãos da história. Amados, eu creio que muitos de nós acharíamos estranho passar uma semana morando com Enoque. Porque Enoque, ele não tinha o menor prazer nas coisas do mundo. A vida dele, todos os pensamentos, as ações dele já eram voltadas para o céu. Ele vivia aqui nesse mundo como se ele já estivesse no céu. Todo o prazer dele estava na palavra de Deus. Se nós achamos que é muito fazer um culto pela manhã, Enoque ele deveria fazer uns 5 cultos ao longo do dia. E ele saía, pregava, e ele falava do amor de Deus para as pessoas. A vida dele era isso. E nós, se estivéssemos com Enoque naquela época, nós íamos achar ele estranho. Porque nós não sabemos o que é verdadeiramente andar com Deus. Andar com Deus é abrir mão de todas as outras coisas. O Senhor nos fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. É por isso que Enoque ele caminhava com Deus. É por isso que Enoque ele andava com Deus diariamente. Porque ele abriu mão de todas as outras coisas e deu todo o seu coração para Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, que vai novamente reafirmar esse pensamento que nós alcançamos nesse momento. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. E aqui nós lemos: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Nós vemos a preparação de um atleta que vai participar de uma grande competição. E ele abre, ao longo de sua preparação, ele abre mão de diversas coisas. Ele muda a sua alimentação, ele muda a sua rotina, para que naquele grande dia, no dia da competição, ele possa estar pronto para vencer, para alcançar a vitória. Então, ele tem uma vida de privações, uma vida de domínio próprio, para que no dia certo ele possa alcançar a vitória. E ele faz isso tudo para quê? Para alcançar uma medalha, para alcançar um troféu. E nós muitas vezes não temos tido o mesmo domínio próprio para alcançar a coroa eterna, a coroa de glória que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor nos manda a mensagem de que nós devemos nos abster da alimentação, do consumo de determinados tipos de alimento para que a gente possa se preparar. Aí a gente não aceita. Mas se fosse para uma competição qualquer, aí a gente parava de comer tudo aquilo para alcançar uma medalha. Mas para alcançar a coroa eterna que Deus tem preparado para nós, a gente não tem tido domínio próprio. Nós muitas vezes não queremos abandonar os prazeres que possuíamos para nos preparar para encontrar com o nosso Senhor. Mas se for para qualquer atividade secular, aí a gente abre mão do que for preciso para alcançar
aquilo que nós estamos buscando. Amados, o que nós estamos buscando, o prêmio que muito em breve há de ser concedido para nós, não há palavras para descrevê-lo. É de um valor incomparável, imensurável. E nós precisamos corresponder a essa grandeza. Nós estamos prestes a passar por um período de grande tribulação, qual nunca houve. Ninguém na história desse mundo passou por um período de tribulação tão grande como nós vamos passar. E quando nós olhamos, eles tinham as provações deles e se preparavam muito para isso. Nós vamos passar pela maior de todas as provações e não estamos nos preparando para isso. E mesmo assim, a gente fala diariamente que está esperando Cristo voltar e que quer se reencontrar com Ele nas nuvens do céu. Evoluindo um pouco na nossa leitura do serviço cristão, páginas 86 e 87, Ellen White vai escrever da seguinte forma: se todo soldado de Cristo houvesse cumprido seu dever, se todo atalaia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo já poderia ter ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens têm dormido, Satanás se nos ha adiantado furtivamente. Houvesse o desígnio de Deus sido levado a efeito por seu povo, quanto a dar a mensagem de misericórdia ao mundo, Cristo poderia já ter vindo à terra, e aos santos teria sido dadas as boas-vindas na cidade de Deus. Amados, por que nós ainda estamos aqui na terra? Porque Cristo ainda não voltou, correto? Por que Cristo ainda não voltou? Porque o povo que ele possui na terra não tem cumprido com a sua missão. E essa mensagem, ela é dada não por um homem, não por uma mulher, essa mensagem é dada pelo Espírito de Deus a cada um de nós. Se nós já tivéssemos transformado o nosso caráter à semelhança de Cristo, se nós já tivéssemos cientes da responsabilidade que possuímos como povo da última geração, e já tivéssemos dado à trombeta um sonido certo, se nós já tivéssemos levado ao mundo a mensagem que nós possuímos, os anjos, eles já teriam dado as boas-vindas para nós na cidade de Deus. Já não era para nós estarmos mais aqui nessa terra. Mas assim como Israel fez antigamente, nós estamos fazendo em nosso tempo. Ellen White diz que a viagem do Egito para Canaã era para durar poucos dias. Em pouco tempo, o povo estaria na terra prometida. Mas por causa da incredulidade daquele povo, eles tiveram que vaguear 40 anos no deserto. E nós, ao invés de tomar isso como exemplo para nós hoje, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo a mesma coisa. A mensagem que nos é dada é que nós estamos hoje aqui na terra desnecessariamente. A gente já poderia estar no céu. Nós hoje poderíamos estar comendo do fruto da árvore da vida. Mas por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa vagareza, por causa da nossa falta de preparo, estamos aqui. Continuamos neste mundo de pecado. E é por isso que, novamente, asseguro aos irmãos quão grande é a necessidade de mudança. Nós precisamos, amados, reconhecer que o Senhor está nos chamando para uma obra da mais solene importância. Ninguém nesse mundo, não existe outro povo que possua uma mensagem tão completa como o povo adventista.
E eu falo isso sem espírito de crítica aos nossos irmãos de outras denominações, porque nós sabemos que o povo de Deus também está nas igrejas lá de fora. Mas ninguém possui uma mensagem como a nossa. As outras denominações não sabem que Cristo, nesse momento, está no santuário celestial intercedendo por nós, eles não sabem. Mas sabe por que eles não sabem? Porque o povo que sabe não fala. E com isso nós vamos, pouco a pouco, prolongando a nossa vida nesse mundo de dor e sofrimento. Nós precisamos, amados, de uma vez por todas, reconhecer o chamado que Deus nos está dando. Um chamado, um grande privilégio. Ele está nos chamando para um caminho de sofrimento, sim. Por um caminho onde teremos provações, sim. Mas no final disso tudo, a recompensa é a coroa, é a vida eterna. Ellen White diz: se nossos ministros compreendessem quão cedo os habitantes do mundo hão de se apresentar perante o tribunal de Deus, haveriam de trabalhar mais fervorosamente para conduzir homens e mulheres a Cristo. Nós chegamos no último tempo. Não haverá um povo que vai nos suceder. Não haverá. Nós somos o último povo. Não há um novo tempo além de nós. O tempo ele termina agora. E os sinais que indicam a volta do Messias e a consumação dos séculos, eles estão por toda parte, por toda parte. As profecias estão se cumprindo com incrível precisão. E nós estamos olhando para esses sinais, e quais são as nossas palavras? Paz e segurança. Fica tranquilo, isso sempre aconteceu. Estamos numa pandemia? Não, mas já aconteceram outras pandemias, que morreram mais pessoas do que agora. Roma papal está conseguindo ajuntar todas as religiões. Muito em breve, a igreja luterana vai praticamente pedir perdão ao Papa por ter feito uma reforma, vai anunciar que o movimento de reforma acabou. O Papa está conseguindo reunir o mundo. E nós estamos olhando para isso e falando o quê? Paz e segurança. E estamos esperando o decreto dominical. Amados, isso inclusive é um ponto muito importante. Nós estamos no momento em que os governantes eles estão editando os decretos de lockdown. Eu não estou, nesse momento, me manifestando a favor ou contra os lockdowns. Não vou entrar nesse mérito. Eu só quero puxar a atenção de vocês para um ponto interessante. Os lockdowns, eu vi um resuminho de como ia ser, não me lembro se era em Minas Gerais, se era no estado de Mato Grosso, mas ele funcionaria da seguinte forma: de segunda a sexta, poderia... das 8 da manhã às 20 horas da noite. Aos sábados poderia até meio-dia. E no domingo? Do domingo fecha. O decreto dominical, ele já está praticamente sendo executado na nossa frente. Quando a gente vê um lockdown, no domingo não pode ser trabalhar no domingo. E as coisas estão sendo fechadas no domingo. Nós, quando vamos nas cidades, vemos que o sábado é um dia de intenso movimento no comércio. No domingo, as pessoas estão descansando em casa. E muitas delas não sabem que o sábado é o santo dia do Senhor. E, novamente, eu pergunto, por que elas não sabem? Porque o povo que carrega no seu nome o sétimo dia, não está cumprindo com a sua missão. Se as pessoas lá do mundo estão sem esse conhecimento, é porque o povo que tem um conhecimento não está levando esse conhecimento a elas. Porque nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, que a gente está deixando a obra missionária em segundo plano. Não, primeiro eu vou resolver minha vida. Quando, se sobrar um tempo, eu faço a obra do Senhor. E muitas vezes, nós achamos que somos ótimos cristãos, por quê?
Porque todo sábado estamos na igreja. Um dia na semana. Só na parte da manhã. Tem um trecho de Ellen White que também eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que ela diz o seguinte: os anjos celestiais têm esperado longamente que os agentes humanos, os membros da igreja, com eles cooperem na grande obra a ser feita. Eles estão esperando por ti. Eu sempre comparo esse trecho. Se recordam quando do nascimento de Cristo? Cristo ele estava nascendo no mundo. E os anjos do céu, eles estavam com um pensamento: vamos à terra nos unir aos homens para louvar, para regozijar, porque o Salvador deles está nascendo. Os homens, eles devem estar em intensa alegria na terra, porque o Salvador está nascendo. Quando os anjos chegam na terra, quem é que eles encontram esperando o Salvador? Um grupo de pastores no campo. O mundo inteiro estava dormindo. O mundo inteiro. O Salvador, o Messias, estava nascendo. E todo mundo estava seguindo a sua vida, de toda a sua rotina comum. No nosso tempo, o mundo está acabando. A graça de Deus, ela só estará disponível a nós por mais um curto momento. Muito em breve, Cristo ele vai sair do Santíssimo e o caso de todos os homens e mulheres estará decididos pela eternidade. E os anjos, eles estão olhando para a igreja de Deus, esperando a gente se movimentar para eles virem ajudar. Porque Deus poderia ter concedido essa obra aos anjos, mas ele não assim o fez. A obra de levar a mensagem foi concedida a quem? A nós, a família humana. Nós, Igreja Adventista, é que temos a responsabilidade de levar essa mensagem. E os anjos, eles estão olhando para a gente e pensando: quando que esse povo vai se despertar? Quando que esse povo vai levar a mensagem? Quando é que esse povo vai transformar o seu caráter para ter um testemunho vivo perante o mundo? Quando é que vai acontecer o alto clamor? E eles estão esperando. Esperando de que forma? Esperando longamente. Nós vemos que a obra de Deus, ela já está atrasada. Está atrasada há quanto tempo? Há anos. Há anos a obra de Deus está atrasada. Mas nós estamos aqui, seguindo a nossa vida, como se o mundo ainda fosse durar anos. Nós estamos fazendo planejamento para a nossa vida, como se a gente ainda fosse viver 10, 50 anos aqui nesse mundo. Quando o ano que vem, ele já é um grande mistério para nós. Chegará um tempo em que a perseguição virá sobre o povo de Deus. E nesse tempo, o que nós vamos fazer? Terminar de pregar. Deus deu um enorme tempo de paz para o seu povo. Tempo suficiente para levar a mensagem a toda tribo, língua e nação, e povo. Suficiente. Mas a gente ficou enrolando, ficamos deixando para amanhã, mês que vem, ano que vem, e o tempo de paz vai acabar. E vai haver uma forte guerra, e o povo de Deus vai estar brutalmente sendo perseguido pelo povo. E o que a gente vai estar fazendo? Vamos estar terminando de pregar a mensagem que já era para ter sido terminada. Amados, é chegado o momento de nós nos despertarmos, despertarmos desse torpor, dessa letargia, desse sono que o inimigo ele tem colocado sobre o povo de Deus. Ellen White diz: livro Serviço Cristão: que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus?
foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para lançar-se sobre o povo de Deus. Agora preste atenção. Sabe que, se eles dormirem um pouco mais, estará seguro quanto a eles, pois é certa sua destruição. Se Satanás conseguir que a gente durma só mais um pouco, o povo de Deus já vai estar destruído. Porque quando a graça terminar, depois pode despertar todo mundo, já não tem mais oportunidade. Satanás, ele não quer que a gente durma durante toda a vida, ele só quer que a gente durma por mais um pouco de tempo. Mais alguns dias, alguns meses, alguns anos, quem sabe. Mas é um pouco tempo que ele quer deixar a gente dormindo. E hoje nós recebemos essa mensagem de reavivamento, de necessidade de mudança, mas quando a gente for conversar com as pessoas do mundo, a mensagem que eles vão transmitir para nós é o quê? De calmaria. Calma, calma. Desde que os nossos pais dormiram, o mundo permanece da mesma forma. Nenhum sinal está indicando a volta de Cristo, porque esses sinais já aconteceram. Está tudo da mesma forma. E muitas vezes a gente recebe a mensagem e até recebe o reavivamento, mas quando a gente vai lá, o inimigo consegue jogar um balde de água fria numa pequena chama que o Espírito Santo tinha conseguido acender no nosso coração, e a gente novamente volta para a nossa rotina diária. Eu, durante 2 anos, eu me dediquei a estudar para concurso público, porque eu tinha um objetivo. Eu queria um emprego que me proporcionasse estabilidade e que eu tivesse o dinheiro para gastar com o que eu necessitasse. Amados, durante esses 2 anos, eu acordava de madrugada para estudar. Levantava de madrugada, estudava até o momento do café da manhã, e eu parava para fazer as minhas refeições. Esses eram os meus intervalos. E estudava até a noite. Eu pergunto, nesse momento, eu estava preocupado com a volta de Cristo? Eu estava em alerta? Nossa, Cristo deve estar voltando. Não. Eu estava completamente preocupado com a volta de Cristo. Eu estava preocupado comigo, mas com a volta de Cristo, não. E eu digo uma coisa para vocês. Eu nunca na minha vida tive um estudo tão profundo da palavra, com tanto prazer, com tanta constância, como eu estudava para passar na minha prova. Mas será que eu estava vivendo a minha vida para reencontrar com Cristo nas nuvens? Ou eu estava me planejando para ter uma boa vida na terra? Eu estava vivendo para a terra. Eu não digo com essas palavras para a gente abandonar tudo, todos os tipos de estudo agora. Não é isso que eu quero dizer, mas o maior estudo, ele deve ser a palavra de Deus, e é justamente o que a gente coloca em segundo plano. Nós estudamos para tudo, nós trabalhamos várias horas por dia, e quando sobra um tempo, a gente pega a palavra, lê um salmo. Os tesouros da palavra de Deus, os grandes tesouros da palavra de Deus, eles estão profundos, e é necessário nós escavarmos por muito tempo, até nós alcançarmos esses tesouros. Mas muitas vezes, nós fazemos uma leitura superficial da Bíblia, lemos todos os livros, todos os versículos, e isso já é suficiente para nós. Amados, nós vamos passar por uma grande tribulação. As pessoas que vieram antes de nós passaram por uma tribulação. Nós vamos passar pela grande tribulação. E um dos grandes exemplos que nós possuímos é justamente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro Desejado de Todas as Nações, página 363. Ellen White escreve da seguinte forma:
362, 363. Numa vida toda voltada ao bem dos outros, o Salvador achou necessário afastar-se dos lugares movimentados e da multidão que o acompanhava dia a dia. Precisava retirar-se de uma vida de incessante atividade e contato com as necessidades humanas para buscar sossego e ininterrupta comunhão com o Pai. Como uma pessoa identificada conosco, participante das nossas necessidades e fraquezas, dependia inteiramente de Deus e no lugar oculto de oração buscava força divina, a fim de poder sair escudado para o dever e provação. No mundo de pecado, Jesus suportou lutas e torturas de alma. Em comunhão com Deus, podia aliviar as dores que o esmagavam. Ali encontrava conforto e alegria. Por que Cristo venceu suas provas? É porque ele era Cristo? Não. É porque ele dependia inteiramente de Deus. E no lugar oculto de oração buscava força divina. Nós somos capazes de conversar horas com nossos amigos, sobre política, sobre futebol, sobre filmes, sobre séries, sobre músicas, coisas que não contribuem em nada com a nossa salvação. Mas nós não somos capazes, muitas vezes, de reservar 10 minutos do nosso dia para falar com Deus, que é justamente o único que pode nos proporcionar a força necessária para vencer as nossas tribulações. E a mensagem que Ellen White nos traz, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136, é a seguinte: Cristo venceu as suas provas como homem. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Nós podemos vencer como Cristo venceu. Cristo, ele deu um modelo, ele deu o caminho. É possível seguir o caminho? É possível seguir o modelo? É possível. Mas para seguir o modelo, para a gente alcançar o que Cristo alcançou, tem que caminhar pelo mesmo caminho. Muitas vezes Cristo, ele estava cansado do dia que ele teve, tantas curas, milagres, andado por tantos lugares. Fisicamente ele estava cansado. Mas à noite, ele ia para o Monte das Oliveiras, e ali, ele passava uma noite inteira ajoelhado, conversando com o Pai, pedindo força para o Pai. Por quê? Porque ele sabia que no outro dia, inúmeras tentações, inúmeras provações o assediariam. Nós não temos vencido as nossas tentações, porque nós não temos buscado a força que Deus tem disponível para nós. E nós podemos ver isso de forma clara na lição de hoje. Cristo, por meio da sua vida, ele está nos proporcionando acesso livre à divindade. Nós podemos ir até ele, nós podemos ser participantes da natureza divina e, a partir disso, termos forças para vencer o inimigo. O problema é que a gente não vai. Nós estamos tão ocupados com as coisas deste mundo que nós não temos buscado o auxílio divino. Mas de forma bem clara. Então estamos cientes que somos o povo da última geração, que temos uma mensagem de advertência, a última mensagem de advertência a dar a este mundo. Estamos cientes que a nossa vida, ela deve ser completamente diferente da vida dos demais. Estamos cientes que somos o último povo. O mundo, ele vai acabar com a gente. Nós somos os portadores da luz divina do último período. Nós somos a última geração dessa terra. Mas como deve viver essa última geração? Livro Fé e Obras, página 103. Os que estão aguardando a revelação de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, procurarão representá-lo perante o mundo na vida e no caráter. E a si mesmo se purifica todo o que nele está essa esperança, assim como ele é puro.
odiarão o pecado e a iniquidade, assim como Cristo odiou o pecado. Guardarão os mandamentos de Deus, como Cristo guardou os mandamentos de seu Pai. Compreenderão que não basta aquecer nas doutrinas da verdade, mas a verdade tem de estar aplicada ao coração e praticada na vida, a fim de que os seguidores de Cristo possam ser um com Ele e os homens sejam tão puros em sua esfera como Deus na dele. Cristo, Ele está esperando um povo nessa terra que seja como Ele. Um povo que odeie o pecado como Ele, um povo que guarde os mandamentos de Deus como Ele, um povo que procure comunhão com Deus, com o Pai, como Ele procurava. É por isso que no livro Parábolas de Jesus, Ellen White vai nos transmitir a seguinte mensagem: que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si na sua igreja. E quando o caráter de Cristo for perfeitamente revelado no seu povo, o que vai acontecer? Então Cristo virá para reclamá-los como seu. Quando Cristo lá do céu, Ele olhar para o povo na terra e ver a sua própria imagem nesse povo, os 4 anjos podem soltar os 4 ventos. Por quê? Porque tem um povo pronto para cruzar os últimos eventos desse mundo e mesmo assim permanecer em pé, permanecer de pé, irrepreensível, sem culpa, diante do trono de Deus. Mas, amados, isso não é uma obra que se alcança do dia para a noite. É uma obra que requer luta diária e constante. Luta contra o pecado, luta contra as tentações, para que dessa forma possamos vencer como Cristo venceu e dar o testemunho que Ele deu perante o mundo. As pessoas no nosso tempo, muitas vezes não vão se converter da mensagem pelas pregações que são trazidas pelo púlpito das igrejas, mas elas vão ser convencidas pelo quê? Pelo testemunho de homens e mulheres santos que vivem na terra como se já estivessem vivendo no céu. Esse é o poder que carrega a mensagem. Deus, Ele está preparando um povo nesse momento. E nós temos a oportunidade de fazermos parte desse povo. Um povo que vai mostrar para o mundo a grandeza da lei de Deus. Mas nós não vamos conseguir cumprir com a nossa missão enquanto nós estivermos nos empenhando nas coisas deste mundo. Ellen White tem um trecho interessante que ela diz o seguinte: nossas escolas devem preparar jovens obreiros. Nós não precisamos de jovens arquitetos, de jovens advogados, de jovens médicos. Nós precisamos de jovens obreiros. Nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento na palavra, que tenham uma vida santificada e que levem essa mensagem ao mundo. É disso que nós precisamos. Nós só estamos nessa terra ainda por causa da nossa incredulidade, mas hoje o Senhor ainda renova a sua graça para cada um de nós. Hoje ainda é dada a oportunidade para que nós abandonemos as nossas vidas de pecado, para que nós abandonemos os nossos prazeres mundanos e nos entreguemos inteiramente a Cristo. É chegado o momento de uma pregação constante e incessante da mensagem. Nós devemos estar, nesse momento, assim como os discípulos da igreja apostólica eles estavam. Nós devemos pregar todos os dias, todos os momentos, indo de uma cidade a outra. Nós não devemos mais nos importar com as coisas deste mundo, porque o mundo ele está acabando. Nós devemos parar de olhar para o mundo, contemplando ele, com todos os prazeres que ele pode proporcionar para a nossa natureza carnal. Nós devemos parar de continuar com essa vida que nós temos levado, com esse testemunho ineficiente que nós temos dado.
O sábado do Senhor, ele tem sido transgredido, ele tem sido pisado pelos homens. E nós não temos santificado o sábado na nossa vida. Muitas vezes nós como adventistas do sétimo dia, não temos guardado o sábado. Amados, guardar o sábado não é apenas parar de trabalhar no sábado. É algo muito mais profundo que isso. É um dia de comunhão íntima com Deus. É um dia de obra missionária ao máximo da nossa capacidade. A lei de Deus, ela precisa de uma vez por todas ser santificada na nossa vida para que possa ser apresentada perante o mundo. Nós estamos perdendo tempo com coisas pequenas, com discussões bobas, com egoísmo pequeno, com avareza, com coisas pequenas. Nós estamos perdendo o céu. Nós estamos perdendo o céu por coisas pequenas, por tentações pequenas. O inimigo, ele não está precisando nem fazer esforço para tirar a gente do céu. O inimigo, ele não está se esforçando para tirar o povo de Deus do caminho do céu. Qualquer coisa que ele já faz, a gente já pega e desvia. É necessária uma mudança em nosso tempo. Essa mudança, nós não conseguimos fazer essa mudança. Não conseguimos. Então nós temos uma mudança enorme a fazer e que nós mesmos não temos capacidade de fazê-la. Mas o nosso bom Deus, graciosamente, está nos concedendo o seu Santo Espírito. E se nós dermos todas as permissões para Deus, Ele vai operar essa obra em nossas vidas. O Espírito, ele tem poder suficiente para nos purificar de todo o pecado. Mas enquanto nós estivermos com uma das nossas mãos agarrada ao mundo e a outra agarrada com o Espírito, não tem como fazer a obra. Ou a gente agarra de vez o mundo e se entrega à atuação do Espírito Santo, ou a gente esquece a palavra e vive em prol do mundo. É uma escolha que nós devemos fazer. E há mais um trecho, já estou caminhando para os momentos finais da nossa mensagem, e há um trecho que traz uma profunda advertência também para nós, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Olha o que Ellen White diz. Vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente dos jovens. Aqui nós estamos falando do povo do mundo? Nós estamos falando de pessoas que não acreditam em Deus? Não. Estamos falando justamente do povo de Deus. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu. No outro achavam os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de livros de histórias, pensamentos acerca do vestuário e exibição, vaidade, orgulho, etc. Oh, que momento solene! Os anjos de Deus em pé com balanças, pesando os pensamentos de seus professos filhos, aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade e orgulho, desceu rapidamente e, não obstante, peso após peso, rolou do prato. O que continha os pensamentos e interesses que se voltavam para o céu, subiu ligeiro, enquanto o outro descia. E ó, quão leve estava ele. Posso relatar isso pelo que vi. Mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida, gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança, pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. Disse o anjo: podem esses entrar no céu? Não, não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, e a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação, hão de perecer. Os anjos estavam carregando uma balança. Em um dos pratos eram colocados pensamentos a respeito de coisas do mundo.
Muitas vezes coisas que parecem inocentes. Eu pergunto, é errado comer, beber e casar? Não é. Mas quando foi feita a descrição dos antediluvianos, eles foram descritos como fazendo o quê? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Porque essas coisas do mundo, elas estão ocupando tanto nosso tempo, que elas estão arrancando Deus da nossa vida. E esses pensamentos do mundo, de coisas do mundo, que não contribuem em nada com a nossa salvação, todas as horas que a gente passa falando de política, do mundo que nem é nosso, de um governo que não é o nosso governo, todas as horas que a gente passa falando de coisas que o mundo nos oferece, eram coisas tão numerosas, que quando foram colocadas na balança, rapidamente a balança, o prato, ele caiu. E o do céu estava tão leve que subiu. O tempo que nós passamos pensando nas coisas do céu é tão pequeno que não tem nem como equilibrar a balança. Não é que a gente estava em cima do muro, voltado metade para Deus e metade para o mundo. É porque a gente estava tão para o mundo que a balança com as coisas do céu era insignificante. E Ellen White e o anjo pergunta, esse povo, no começo nós vimos, nós não estamos falando do mundo. Quando Ellen White relata essas palavras, ela está falando do professo, o povo de Deus, que está tendo esse tipo de atitude. E a pergunta do anjo é, esse povo pode entrar no céu? Nunca. Avisa para eles que se eles não se arrependerem depressa, a esperança deles é vã, é inexistente. Mas glória a Deus que Ele ainda está concedendo tempo para que a gente possa mudar de vida. Amados, os nossos nomes podem estar passando em revista nesse momento diante do santuário celestial. Como que a gente está se comportando diante disso? Será que se hoje o Senhor pegasse os livros de registro da nossa vida e os julgasse, nós estaríamos aptos para entrar no céu? Ou nós seríamos considerados inaptos para habitar com os habitantes celestiais? Se hoje, se o nosso nome estivesse passando em revista agora, qual seria o julgamento que Cristo ia proferir? Ellen White diz que os habitantes do universo, o universo inteiro, está com os olhos fixos nessa terra. E eles estão olhando para essa terra, procurando entre todas as pessoas quem são, quem é o povo que a Bíblia descreve como que guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. Eles estão procurando esse povo. O universo, todos os mundos não caídos, eles estão olhando para o nosso mundo e procurando esse povo. Amados, que hoje nós possamos nos apresentar diante do universo como sendo esse povo. Que hoje nós possamos mostrar para o universo celestial que há um povo nesse mundo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Um povo que mesmo em face da morte não ama as suas próprias vidas. Um povo que não tem prazer nas coisas do mundo, mas que está vivendo na terra como se já estivesse no céu. Um povo que quer fazer as palavras de 2 Pedro serem verdades, de não apenas aguardar a vinda de Cristo, mas de apressar essa vinda que já está atrasada. Que eles possam reconhecer isso nas nossas vidas. E que o nome de Deus, ele possa ser honrado e glorificado diante do universo, pela vida de cada um de nós. E nesse momento, para encerrarmos, eu convido a cada um dos irmãos que está
presentes comigo na igreja e que estão também conosco virtualmente, para que possamos encerrar com um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas que esse hino não seja meras palavras repetidas que nós já cantamos outras vezes, mas que esse seja o nosso profundo e sincero desejo diante de Deus. Então, os convido a cantar o hino de número 317. Queridos irmãos, eu não sei quantos de nós, quantos de vocês, ainda tinham vários planos para a vida aqui neste mundo. Não sei quanto planejamento nós estávamos fazendo ainda para a vida aqui desse mundo. Mas uma coisa que eu peço hoje, vamos cancelar todos esses planejamentos. Porque a vida nesse mundo está chegando ao seu final. Deus está construindo, arregimentando um exército que muito em breve vai lograr vitória sobre o inimigo. Muito em breve. Pouco tempo está a nos separar da Canaã celestial. Podem ser dias, podem ser semanas ou alguns anos. Pouco tempo está nos separando para o céu. Vamos de fato, irmãos, esquecer a nossa vida nesse mundo. Esquecer, cancelar, excluir a nossa vida aqui e viver em prol da pregação do Evangelho, em prol da santificação das nossas vidas, para que o mais rápido possível Cristo possa voltar para nos buscar. Vamos viver, amados, com uma ambição, com um prazer das coisas do alto. Vamos esquecer de fato as coisas deste mundo, para que as coisas do céu tomem posse de todos os nossos pensamentos. E que a única coisa que nós consigamos falar é sobre a vida de Jesus Cristo. Para que dessa forma nós possamos estar prontos para recebê-lo. Se esse é seu desejo, convido a junto comigo nos prostrarmos, nos ajoelharmos diante de Deus, para reconhecermos a nossa debilidade espiritual e, ao mesmo tempo, suplicar pelo derramamento da chuva serôdia, o grande refrigério que Ele deu de promessa para cada um de nós. Ajoelhemos-nos. Ó eterno Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mais uma vez estamos aqui, prostrados diante da Tua majestosa presença, ó Pai. Pai, estamos cientes da grande debilidade espiritual que o Teu povo tem enfrentado nesse mundo. Estamos cientes, ó Pai, dos grandes defeitos que nós possuímos, das grandes oportunidades que nós temos perdido de pregar a Tua mensagem, meu Deus. Sabemos, ó Pai, que nós somos a geração mais fraca desse mundo. Mas sabemos também, meu Deus, que em meio à nossa fraqueza é que se manifestará a Tua enorme força, meu Deus. Ó Pai amado, purifica o Teu povo aqui nesse mundo, meu Deus. Arranca de nós esse pecado, meu Deus. Dá-nos, meu Pai, a cura desse vírus terrível que tem acometido o Teu povo e que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Cura, meu Deus, as nossas enfermidades. Nos sara, Pai, das nossas iniquidades. Prepara, meu Deus, em meio a essa geração tão pervertida e tão pecadora que ora habita nesse mundo, um povo santo. Povo, meu Deus, que vai ter o privilégio de reivindicar o Teu nome e Teu caráter diante do universo. Santifica-nos, ó Deus. Envia-nos cada dia, a cada instante, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que Ele possa fazer uma obra profunda em nossas vidas. Pai, nós estamos perdendo tempo com tantas coisas pequenas. Estamos trocando a coroa celestial, a coroa de glória, por coisas pequenas desse mundo. Não permita que isso continue a acontecer, meu Deus. Transforma os nossos pensamentos, ó Pai.
Torna Cristo o assunto de nossa meditação, o assunto de nossa conversação, meu Deus. Transforma o teu povo à imagem e semelhança do teu Filho. Que nós possamos, ó Pai, recuperar a imagem moral do teu Filho, que ora nós possuímos quando estávamos no Jardim do Éden. Pai, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Derrama, meu Deus, o sangue do teu Filho sobre cada um de nós, para que nos purifique e nos lave de todos os nossos pecados, meu Pai. Ó Pai eterno, mostra-nos, meu Deus, a grandeza do sacrifício que foi feito por nós. Dá-nos, Pai, diariamente a necessidade de levar essa mensagem ao próximo. Pai, sabemos que a obra ela está atrasada há anos. Não permita que assim ocorra, Pai, que continue dessa forma por muito tempo. Mas prepara, meu Deus, um povo, um exército, que leve a mensagem ao mundo, tanto por preceito como por exemplo. Um povo, meu Deus, que tem um testemunho vivo perante o mundo. Um povo, ó Pai, que vai ter a capacidade de permanecer de pé, irrepreensível, sem culpa, sem intercessor, diante do teu trono. Ó Pai eterno, abençoa o teu povo nessa terra, meu Deus. Não permita, meu Deus, que nós, assim como Israel, fiquemos a vagar anos e mais anos nessa terra, desnecessariamente, meu Deus. Não permita, meu Deus, que isso aconteça. Muda, Pai, a nossa vida por completo. Transforma-nos por completo, meu Deus. Que nós possamos hoje estar prontos para cruzar os eventos finais que muito em breve nós vamos contemplar aqui nesse mundo. Prepara, Pai, um povo que poderá ter o prazer, o enorme privilégio de ver o teu Filho voltando nas nuvens do céu em plenitude de poder e de glória, sem passar pela morte. Mas se for da tua vontade, ó Pai, prepara-nos também para que, se for necessário, nós possamos entregar as nossas vidas como testemunho pela verdade. Seja qual for o caminho, meu Deus, que sirva para um único propósito, que é glorificar o teu nome diante do universo. Nós hoje, ó Pai, aqui está um povo diante de Ti, que não tem amor à própria vida. Nós não estamos preocupados mais com nossas vidas, não estamos preocupados com os nossos interesses, nossos prazeres, nada disso mais ocupa o nosso pensamento, meu Deus. O nosso propósito aqui é unicamente glorificar o Teu nome e honrar a Tua lei diante do universo, meu Deus. Mas para que isso se concretize, derrama Teu Espírito poderosamente sobre nós, ó Pai. Purifica o nosso caráter, arranca de nós todos os defeitos, todo o pecado, toda mácula, para que nós possamos ser selados com o Teu nome e que possamos receber muito em breve a chuva serôdia, meu Deus. Uma porção poderosíssima do Teu Santo Espírito, para que nesse momento, ó Pai, possamos estar preparados para dar o alto clamor, para que o mundo inteiro receba a oportunidade de aceitar a Tua misericordiosa graça, a aceitar a salvação através de nós, meu Deus. E que por meio desse povo, o Senhor possa, uma vez por todas, proclamar vitória sobre o exército do inimigo, meu Deus. Que muito em breve, ó Pai, que muito em breve nós possamos estar reunidos, nos alimentando do fruto da árvore da vida eternamente. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso prazer. Nós pedimos isso, suplicamos isso, e por tudo agradecemos, não por nós, Pai, porque em nós não há mérito algum, mas no doce nome de Jesus Cristo. Amém.